O ano é 1964 e J. Bristol Foster, biólogo e naturalista, publica na prestigiosa revista científica Nature um artigo com o título Evolution of Mammals on Islands, onde este faz uma comparação entre 116 espécies insulares com os seus equivalentes continentais. Neste observa uma tendência de certas espécies de mamíferos continentais de reduzido porte a apresentarem espécies equivalentes em ilhas com maior massa corporal, sendo o contrário também observado, ou seja, mamíferos de grande porte continentais apresentarem ilhas equivalentes de menor porte. 3 anos depois, Robert MacArthur e Edward O. Wilson lançam o livro The Theory of Island Biogeography, onde expandem as ideias de J.B. Foster, estando, para além destes, outros conceitos importantes, como a teoria de seleção RK. Seria então em 1963, por parte do biólogo americano Lee Van Vallen, que as observações de J.B. Foster seriam formuladas como uma regra, denominada de regra de Foster. A regra de Foster passa a ser uma das várias regras de biologia evolucionária, constatando o facto de em ambientes isolados, indivíduos de pequenas espécies evoluírem no sentido de aumentar o seu tamanho, também denominado como gigantismo insular, e indivíduos de espécies maiores evoluírem no sentido de diminuir o seu tamanho, ou nanismo insular. Apesar deste nome se observar bastante em ilhas, qualquer ambiente isolado poderá sofrer este efeito. Foster tentou explicar este gigantismo insular com o facto de, em ilhas, a pressão de predadores se reduzir face ao observado no continente, permitindo as espécies evoluírem para maiores tamanhos, e o nanismo insular devido à limitação de recursos por área que se observa em ilhas, formando assim uma tendência evolutiva de redução corporal para se ajustarem a estas condições. É de notar que nem todas as espécies caem sobre esta regra, podendo haver várias exceções. Por si só, a regra de Foster não é suficiente para explicar todos os fenómenos evolutivos que se observam em ilhas, sendo que esta é apenas uma das partes de um fenómeno muito maior. O efeito da insularidade procura explicar as diferenças comportamentais, morfológicas, ecológicas e fisiológicas das espécies em relação aos seus homólogos continentais, não estando só associada a mamíferos, como o estudo de Foster, mas podendo estar associada a qualquer espécie animal e vegetal que se observe em ilhas. A esta associam-se termos como a regra de Foster, a radiação evolutiva, um elevado endemismo, similaridade continental, predisposição instintiva, mudanças locomotivas, coloração adaptativa, monomorfia sexual, alterações reprodutivas, redução de massa cerebral, poiquilotermia e mudanças comportamentais. Devido ao elevado número de termos, de seguida, irei fazer um resumo destes todos em apenas 1 minuto. Preparados? O termo endemismo refere a grupos taxonómicos que apenas existem num único local, como por exemplo as iguanas marinhas Galápagos. Um maior risco de extinção devido ao facto destes ambientes serem completamente isolados. A radiação evolutiva é o fenómeno no qual uma espécie ancestral sofre especiação num curto espaço de tempo, ocupando estas novas espécies vários nichos ecológicos. Um famoso exemplo são os tentilhões de Darwin. A monomorfia sexual consiste no facto das espécies não demonstrarem características morfológicas diferentes entre o macho e a fêmea. Face a isto, associa-se a coloração adaptativa, onde devido a menor seleção sexual, as espécies deixam de apresentar coloração sexual em prol da conservação de energia. Mudanças locomotoras são outros fatores que se observam nas espécies insulares, por exemplo, nas várias espécies de aves que perdem capacidade de voo. A similaridade continental consiste no fenómeno das espécies insulares serem semelhantes às espécies do continente mais próximo. Devido à ausência da pressão de predadores, é comum a adoção de taxas metabólicas mais baixas, denominada de poiquilotermia. Devido à limitação de recursos e competição intraspecífica, as espécies insulares tendem a produzir menos crias, focando mais na sua sobrevivência. Face à adoção de taxas metabólicas mais baixas e à ausência de predadores, massas cerebrais maiores deixam de ser uma vantagem seletiva. Devido à redução do número de predadores, espécies insulares tendem a ser mais dóceis que as continentais. Ok, voltando ao ambiente mais calmo. É necessário mencionar que nem todas as espécies insulares necessariamente sofrem os efeitos anteriores, sendo apenas que estes se verificam com maior regularidade neste tipo de espécies, face às continentais. Por fim, e como é difícil encontrar espécies que apenas cumprem um dos fenómenos mencionados anteriormente, irei dar 3 exemplos que achei extremamente interessantes. Cassowari, ou pela designação portuguesa caçoar, são aves de grande porte sem capacidade de voo, nativas das ilhas da Nova Guiné e norte da Austrália. Pertencem ao grupo das aves ratitas, como por exemplo as avestruzes, os kiwis e as fascinantes moas, que apesar de já se encontrarem extintas, são um excelente exemplo do efeito da insularidade. Os caçoar, pertencentes aos géneros caçoários, dividem-se em 3 espécies: o caçoar do norte, o caçoar do sul e o caçoar anão. Apenas o caçoar do sul habita uma pequena zona da Austrália do Norte, possivelmente por introdução humana no passado, sendo que as restantes 2 espécies habitam exclusivamente as ilhas da Nova Guiné. Todas apresentam coloração preta nas penas, 2 barbelas vermelhas no pescoço e a cabeça de coloração azul. Para além destas, no topo da sua cabeça, apresentam uma casca óssea que se pensa ajudar no controle térmico. As suas patas são formadas por 3 formidáveis garras, sendo estas capazes de matar um ser humano, já se tendo isto verificado no passado.
Quanto à sua reprodução, a fêmea coloca entre 3 a 6 ovos, sendo o macho completamente responsável pela incubação e proteção das crias, sendo que estes o fazem com bastante ferocidade. Os caçoar são um excelente exemplo do efeito de insularidade, cumprindo vários dos efeitos mencionados anteriormente, como por exemplo o gigantismo insular, sendo estas as maiores aves da Ásia e Oceania, estando em terceiro lugar no grupo das aves ratitas. Monomorfia sexual, sendo que as fêmeas e os machos apresentam praticamente as mesmas características físicas. Não apresentam capacidade de voo, dependendo apenas da locomoção em 2 patas, e têm coloração adaptativa. São, sem dúvida, uma espécie fascinante. Um exemplo do nosso próprio genus é o Homem floresiensis. Se creio ter sido também afetado pelos efeitos insulares. Esta espécie de hominídeo, que os cientistas pensam ter vivido de 100 mil até 12 mil anos atrás, foi descoberta em 2003 na Ilha de Flores, Indonésia, dentro de um sistema de cavernas denominado de Liang Bua, sendo descobertos até aos dias de hoje mais 8 exemplares desta espécie. Apresentava uma estatura pequena, com uma massa cerebral reduzida, 3,4 vezes menor que a nossa, braços compridos e uma estatura crânio equiparável ao Homo erectus. Estima-se que este tivesse uma altura média de 1 metro, daí a sua alcunha Hobbit. Por análise filogenética, foi concluído que esta espécie de hominídeo é um taxon-irmão do Homo habilis. Revê-se assim neste, tanto quanto sabe, alguns dos efeitos da insularidade, como o nanismo insular e a redução de massa cerebral. Por fim, temos o curioso caso do dodó. Endémico das Ilhas Maurícias, o dodó era uma espécie de ave da família dos pombos, que não possuía capacidades de voo, apresentando um par de asas atrofiadas e não tinha medo de outras espécies, devido à sua evolução num ambiente repleto de alimento e isolado sem presença de predadores. Estima-se que atingisse 1 metro de altura e aproximadamente 20 kg, quase o dobro de um peru. O seu bico teria evoluído de forma a favorecer a sua alimentação em frutas presentes nas ilhas. Com a chegada das tripulações holandesas às ilhas em 1598, e uma vez que os dodós não apresentavam medo dos seres humanos, estes acabaram por ser extensivamente caçados pelos marinheiros para servir de alimento. Posteriormente, com a introdução de animais domesticados nas ilhas, como cães, e outras espécies invasoras que provinham dos navios, todos estes fatores levaram com que a espécie se extinguisse de vez, chegando aos dias de hoje com uma conotação famosa e mística na cultura popular. Em conclusão, o efeito de insularidade é um fenómeno fascinante que ocorre quando populações de animais ou plantas evoluem características únicas devido ao seu isolamento em ilhas. Este processo de evolução pode levar à formação de novas espécies ou subespécies que nos ajuda a compreender a diversidade da vida no nosso planeta. Ao estudar o efeito de insularidade, podemos obter uma melhor compreensão sobre os processos evolutivos e a forma como as espécies se adaptam aos vários ambientes. Obrigado por assistirem e espero que terminem este vídeo com uma melhor compreensão deste efeito e o seu papel na evolução.